Um brasileiro reconhece o outro. A garra, determinação, vontade e todos os elementos que fazem de Vinícius Júnior o jogador mais popular atualmente, sem sombra de dúvidas, encantam o mundo inteiro. É um prazer para nós, torcedores brasileiros, acompanharmos um jogador vindo daqui, conseguindo destronar toda a Europa. A cada partida que passa e a cada gol que consegue fazer, também com cada assistência perfeita, Vini Júnior mostra o motivo de ser considerado um dos principais jogadores do mundo. E agora não tem jeito, ele é o assunto do momento. Com a lesão de Neymar recentemente, que o faz ficar meses fora do futebol, ele é o jogador brasileiro mais comentado de todo o planeta. E não é diferente quando outros nomes da bola também comentam sobre. Pois com o próprio Real Madrid, o técnico do Real, Carlo Ancelotti, disse que apesar de considerar o Haaland e Vinícius Júnior jogadores de elite, não trocaria de maneira alguma o brasileiro pelo atleta do Manchester City. O técnico italiano foi questionado sobre essa hipotética troca entre os dois jogadores após o jogo do Real contra o Chelsea, mas deixa muito claro que vai ficar com Vinícius. Vinícius e Haaland podem se enfrentar nas semifinais da Liga dos Campeões se o Real Madrid e o City eliminarem Chelsea e Bayern, respectivamente, algo que parece lógico após os resultados do jogo de ida. Apesar do favoritismo merengue, Ancelotti não quer confiança para o jogo de terça-feira 18 em Londres, apesar do 2-0 do jogo de ida. Não sei quem será o semifinalista. O Manchester City tem que jogar outro jogo e tudo pode acontecer. É um empate nas quartas de final de Liga dos Campeões. Também temos vantagem, mas temos que lutar mais 90 minutos, disse Ancelotti. Perguntado sobre Haaland, ele foi muito claro, não trocaria Vinícius por nenhum jogador. Quem tem Vinícius Júnior tem o melhor jogador da posição em todo o mundo. Isso é que é moral. Ronaldinho Gaúcho, um dos embaixadores do Barcelona e do PSG, também vai muitas vezes à Espanha, e vez ou outra quando vai, por ser um nome tão influente no mundo da bola, sempre dá os seus pitacos sobre futebol. Ele fala que não costuma tanto ver futebol como deveria ver, mas que quando vê com frequência, o jogador brasileiro é um dos que mais impressiona. Ele já teve a oportunidade de jogar com Vini em alguns amistosos inclusive, e teve novamente a oportunidade de falar de Vinícius Júnior. E perguntado sobre quem era melhor entre Vinícius Júnior versus Kylian Mbappé, o jogador brasileiro teve cuidado com as palavras, mas não deixou de poupar sua preferência. Eu, como brasileiro, devo valorizar os jogadores e as joias daqui. Kylian Mbappé é um excelente jogador, mas entre essa comparação, eu prefiro ficar com Vinícius Júnior. Principalmente de acordo com as últimas temporadas, o jogador brasileiro vem me impressionando muito quando assisto as partidas. Pela constância, regularidade e por tudo que faz pelo Real Madrid, é com certeza o protagonista do futebol mundial. É um ser humano incrível e pelo que é, fico ainda mais orgulhoso do que ele conseguiu. Comparações nem sempre são válidas, mas nesse caso, eu fico com o Vini. Poupado para evitar uma maior sobrecarga muscular, Vinícius Júnior é todo ouvidos para o jogo da Champions. Atento a tentar conseguir a 15ª orelhuda do Real Madrid, Vini Júnior é foco total. Tanto técnica quanto profissionalmente, sua temporada vem sido impecável, pois se nunca faltou empenho, a qualidade sorriu à sua porta. Com treinos cada vez mais potencializados na desenvoltura da massa muscular, o aumento do potencial físico e com qualidades potencializadas, Vinícius Júnior conseguiu crescer justamente por se aprimorar mediante os seus defeitos e ausência de qualidade. Isso em alguns aspectos que antes pecava, como por exemplo na finalização. Por muitas vezes seus pombos sem asa não tinham direção, e essa era uma das principais críticas da mídia espanhola referente ao seu futebol, pois aqueles que criticam agora não tem mais nem motivo. As finalizações de Vini tiveram um aumento percentual gigantesco de 73% se comparado com a da temporada 2021, e nem se compara, claro, com a 19-20, quando ele às vezes até era relacionado para jogar de lateral com o Zidane. Jogando na posição certa, do jeito certo e à vontade, ele sobra no futebol atual. Você lembra do Vini? Lembra daquele Vini que era humilhado constantemente? Lembra daquele Vini que era destroçado todo jogo? Lembra daquele Vini que errava muitos gols e por isso era zoado por todo mundo? Lembra daquele Vini que era feito de chacota de forma cachapante? Pois é, se você lembra dele, faça o favor de esquecê-lo, porque agora Vini tá sendo idolatrado. E o respeito mediante a atuação de Vini Malvadeza, principalmente nos últimos dias, vem dado conta da Espanha. Tá se proliferando de uma maneira incontrolável. Nada mais justo do que depositar tanto respeito a um jogador de puro respeito. Eu sei que você já deve estar até cansado talvez de ver tantos e tantos vídeos do Vini, mas vou falar aqui pra você, eu não me canso de criar conteúdo desse cara. Simplesmente o jogador mais inspiracional que já tivemos nos últimos tempos. E é por isso hoje que você vai ver como a mídia espanhola tá reagindo a Vinícius, o jogador brasileiro mais supervalorizado do mundo, e simplesmente tá se tornando o rei de Madrid. Deixa o like, se inscreva no canal desde já e vamos direto ao ponto.
Chover no molhado dizer que o Real Madrid venceu seu último compromisso, você já sabe, né? Pela Champions League contra o Chelsea, você já sabe. Foi pim plam plum, foi 2 a 0 pro Real, numa tranquilidade daquelas. Poderia até ter sido muito mais. Eleito o melhor jogador em campo, o brasileiro Vini Júnior teve mais uma grande atuação e impressionou o Guti. Ah, não conhece quem é o Guti? Eu te explico. Ele é o ídolo do time espanhol de muito tempo e de longa data. Questionado se o brasileiro é o atual melhor do mundo, o ex-jogador não teve nem dúvidas pra falar. É claro que é. Eu vi o PSG no campeonato francês e na Champions League, por exemplo. A verdade é que Mbappé é muito bom, mas o que Vinícius está fazendo agora é de outro planeta. Em forma é o número 1 de todo o mundo. Disse Guti ao programa El Chiringuito. O mesmo El Chiringuito que protagonizou um momento muito catastrófico na carreira do Vini, quando pediram para ele parar de fazer macaquices, agora o exalta. Ao ser instigado a comentar mais sobre a comparação entre o francês e o brasileiro, Guti explicou a razão de preferir o Vini Júnior. Eu acho que Vinícius não precisa de ninguém para romper as linhas do jogo e não precisa de ninguém para decidir. Além disso, eu acho que Mbappé agora precisa de jogadores atrás que deem a bola para ele, pois sozinho não é capaz de desequilibrar, ele afirmou. O ex-jogador espanhol também comentou o estilo de jogo do Vinícius Júnior e se empolgou a projetar o futuro do atacante da seleção. Ele é incrível, que forma, é brutal. O medo que Vinícius dá à defesa adversária é brutal. A facilidade que tem para ir para um lado, para o outro, quando ele tiver mais regularidade no último passe, vai ser um deus do futebol. Completou. Na atual temporada, Vinícius tem 21 gols marcados e 16 assistências em 45 partidas. O brasileiro e o francês Karim Benzema estão entre os protagonistas do Real Madrid nos últimos tempos. Y es verdad, y esto hay que admirar al Real Madrid, que además es que llegan en el momento más importante de la temporada, llega muy bien. Benzema está otra vez en un buen estado de forma. Courtois, hemos visto que las 3 que ha tenido el Chelsea ha estado ahí. Y Vinicius es de otro mundo, tú. Bueno, Vinicius es. Es increíble. Con lo bien que lleva el Jota. Qué estado de forma, o sea, es brutal. El miedo que da Vinicius a la defensa contraria, es que es brutal, es brutal. Y la facilidad que tiene para irse de un lado, para irse a otro. En cuanto tenga un poquito más de constancia a la hora del último pase, va a ser el dios del fútbol. ¿Es el mejor del mundo ahora mismo? Por supuesto, o sea... No he visto jugador mira que te enfoque todavía, plano corto, sí. Porque yo he visto, por ejemplo, al PSG en partidos de Liga, lo he visto en Champions, y es verdad que Mbappé es muy bueno. Pero es que lo que está haciendo Vinicius ahora mismo es de otro planeta. ¿Es mejor Vinicius que Mbappé ahora mismo? Sí, mucho mejor, sí. Sí, ahora mismo sí. ¿De estado de forma? Estoy de acuerdo. Número 1 ahora mismo. Ningún género de duda. Ahora mismo el fútbol mundial no puede prescindir de un tipo como Vinicius, que es una especie de islote en un fútbol donde la gente como Vinicius ha ido desapareciendo. Un Mbappé pletórico le discutiría a Vinicius, pero ahora mismo lo de Vinicius es un regalo que nos ha caído a todos, al madridismo por encima de cualquier otra gente, pero es un regalo. Vinicius, hoy le han dado el MVP del partido. Vinicius, el próximo día, que es el partido que va a jugar el Madrid el sábado contra la Almería, es más de lo mismo. Contra el Cádiz. Contra el Cádiz. Va a ser esto. Contra el Celta, que va luego, va a ser esto. ¿Qué dice Alfredo? Siempre es esto. Un jugador está en cualquier equipo del mundo, en la situación que está Vinicius, y en un equipo como el Madrid, y que realmente es el referente. Hoy fue el mejor jugador en todos los tiempos. Y aparte, los jugadores tienen pedigree. Es como cuando compras... cuando compras una lavadora alemana, o un coche alemán, o compras una bicicleta italiana. Es decir, es brasileño. Es brasileño. Y es diferente, es un jugador diferente, ya viene de brasileño tiene lo que yo de... Bien, estoy hablando de Vinicius. De griego. ¿De qué estás hablando tú? ¿De Dembélé o qué? No, de Vinicius. De Vinicius. Que te ves descarrilado. Es que yo recuerdo a los brasileños más de regate, bueno, tal. Vinicius es correr, tirar y correr. No, perdóname, o Rafinha, se confundió con Rafinha. Venga, ataca al Barça. Se confundió con Rafinha. Preguntando, estoy hablando de Vinicius Junior y me hablas de Rafinha. Rafinha está a 13 puntos de Vinicius ahora mismo. Y fuera de la Champions. Bueno, en fin. Y fuera de la Champions. Por favor, vamos a ser serios, que son la I-23. Estamos hablando del MVP, de cuarto de final de la Champions League. Un jugador que se sale, que hace paralizar el tráfico, es decir, en la calle, ¿cómo se llama? Padre Damián, todo el mundo parado, no veían el partido, venían a Vinicius. Lo que está haciendo Vinicius es que no es que lo esté haciendo Vinicius, es que lo está haciendo en el Real Madrid. Claro. En el Real Madrid, que esa es una de las cosas más difíciles. Cuando tú estás por encima de todos tus compañeros, día tras día, en un club tan importante como el Real Madrid, eso es increíble.
Eso es increíble y eso es lo que está haciendo Vinicius. Y es la figura del Real Madrid, Guti. Totalmente, es que sin la duda. figura. Se está comiendo a todos. Se lo come está a todos. comiendo a todos. Los demás son Que actores los de demás son reparto. buenísimos, son buenísimos. Claro. Hasta Benzema Balón de Oro, pero es que se los está comiendo. Sí, joder. Es que es la pieza fundamental ahora mismo. Medio del Real equipo Madrid. es. Sí, cuando no sabes qué hacer, Vinicius. Totalmente. Pero si todo Es que se ha sido carga por así. izquierda. Decía que de repente había aparecido el antídoto de Vinicius. Y la gente lo celebraba, ¿eh? En Barcelona lo celebraba, J. Jordi y compañía. es que lo ha lo pillado, celebraban. es que lo ha pillado. El antídoto. Bueno, no, incluso, le pilló, ya. incluso, Seis mira, partidos, en el último partido no hubo color, pero en el penúltimo ya igualó mucho Vinicius y aún así se le negaba a Vinicius que ya pues, se había empezado a ir en alguna ocasión de Araujo. Pues llega el partido del otro día y para mí el gran valor que tiene el 0-4 del Camp Nou es que además Vinicius en el territorio más hostil le gana a Araujo. Le gana el tío que en el mundo había aparecido como el que le iba a parar a Vinicius, con el que no podía Vinicius. O sea, Pues es que- imparable pues, la escúchame, explosión pero es que y la proyección de este comparativa chico con Araujo, ahora sales mismo, con lo perdiendo. que vemos, no con lo que yo me invento. As atuações lendárias de Vinícius Júnior como vem acontecendo e após o massacre dele contra o Chelsea, principalmente em questões envolvendo ações de jogo, assistências e muita mobilidade, o jogador brasileiro mais uma vez foi destaque. E agora, dessa vez, cogitado o debate sobre o prêmio de melhor jogador do mundo. A gente sabe muito bem que na cerimônia da FIFA ele foi muito injustiçado, ficando abaixo até do top 10 de melhores jogadores do mundo, com posições bem duvidosas e jogadores duvidosos acima propriamente da dele. A gente lembra também que Carlo Ancelotti, Karim Benzema e tantos outros jogadores do Real Madrid simplesmente sabotaram a premiação e não foram em respeito, justamente de encontro ao que eles dizem de injustiça cometida pela FIFA em relação a Vini Júnior. Ficou de fora da premiação e com certeza ficou muito magoado, inclusive, de ter ficado de longe na premiação da equipe do ano, dos 11 melhores jogadores, na qual ele nem foi cogitado. Neymar Júnior, por exemplo, chegou a estar mais perto dessa seleção do que o próprio Vini. E isso gerou muito descontentamento ao redor do planeta. As atuações de Vini não param de ser cada vez mais crescentes e por isso Karim Benzema, em entrevista coletiva, foi perguntado sobre a atuação do companheiro e o jogador francês deixou muito claro: está visível que Vinícius Júnior vem fazendo uma temporada digna de melhor jogador do mundo. Se tentarem negar a realidade e sabotarem novamente, será uma das grandes injustiças cometidas no esporte. Todos os companheiros sabem da importância dele na temporada e seus números são incríveis. Está sendo muito parabenizado no vestiário por tudo que vem conseguindo, e nós como equipe estamos muito orgulhosos.